Bom, eu vou tentar falar, então, brevemente agora sobre um assunto que eu acho muito importante. É uma atualização dos conceitos, de um conceito que já virou, é uma ferramenta, na verdade, que virou clichê, que é o Product Placement. Eu queria atualizar esse conceito com vocês, fazer para a gente pensar no Product Placement de uma forma expandida. Como que normalmente as pessoas veem essa ferramenta? Como a simples inserção, não tão simples, né? Uma inserção de um produto dentro de uma narrativa, geralmente audiovisual. Consideram o Product Placement como uma evolução do merchandising televisivo. É o que você vê hoje em dia nas séries, os atores usando os produtos cotidianamente, não interrompendo como se fosse um comercial e não te avisando de que isso na verdade é uma publicidade. Dentro do contexto narrativo de algumas séries, por exemplo, House of Cards, você vê o presidente da República utilizando aparelhos da Apple. Dentro de filmes, por exemplo, do Jim Carrey, você vê ele tomando Red Bull. Dentro de outros filmes, você vê as pessoas consumindo produtos da Budweiser, por exemplo. Então, eles chamam essa colocação natural de um produto para que em vários conteúdos audiovisuais, se esses produtos estiverem sendo expostos de forma tão natural na vida desses personagens, que esses sentidos também vão ser traduzidos e naturalizados como algo que tem maior familiaridade cotidiana também na nossa vida. Esse é o conceito, é a forma tradicional em que se usa o Product Placement. Eu aqui vou fazer uma proposta aqui, uma reflexão com vocês. Primeiro, então, a Product Placement consiste, na verdade, em uma técnica de colocação, né, de você não interromper, como na publicidade tradicional, fazer um intervalo para colocar produtos inseridos e transferir os valores de uma narrativa. Mas eu quero hoje fazer uma reflexão que é a seguinte: afinal de contas, hoje, o que é uma mídia? Hoje você pode ver que a espacialidade urbana ela é uma mídia, tudo é mídia. Então a gente tem que pensar que conteúdo está em todo lugar, né? A mídia está nos smartphones, a mídia está em pontos de venda, a mídia está nas pessoas, por exemplo. Hoje tem uma tendência que é o Me Brands. As pessoas hoje se tornam meios de comunicação, né? Canais de comunicação para falar com muita gente, por meio dos seus blogs, por meio até da sua corporeidade, o próprio corpo delas. Então o que eu quero dizer para vocês, eu vou dar um pequeno exemplo numa reflexão que eu estava conversando. Livros que se popularizaram muito ultimamente. Imagine que com 50 tons de cinza, digamos que tenha tido 300 milhões de cópias piratas, você vai chutar em um número, falar quanto? Digamos que várias pessoas tenham lido o livro sem pagar por ele, e muitas outras leram pagando. Mas digamos que muitas pessoas tenham baixado o livro, tenham lido. A gente tem que entender que ele é mídia, e mídia está falando com muita gente. Eu estava conversando, isso orientando no TCC, e eu não li o livro, mas eu estava falando sobre as possibilidades como aluna, e falei, imagina só se o personagem usasse um carro da Audi. A Audi poderia bancar o livro inteiro, porque para ele é interesse estar sendo lido dentro de uma narrativa como um produto utilizado por uma pessoa. E essa minha aluna falou, olha, no livro tem Audi e é o carro que ele dá para a mulher e descreve todas as características do carro associando ao contexto, porque que esse carro teria o perfil da personagem. Isso é Product Placement. Então eu estou propondo, por exemplo, que as agências de propaganda, que as pessoas imaginem que as marcas se associando a contextos, a conceitos, a narrativas, que isso não precisa de estar atrelado necessariamente ao audiovisual tradicional, que é o cinema e a TV. Então o Product Placement ele pode ter um conceito expandido, indo também para o Me Brands, por exemplo, né? Hoje os personagens públicos podem usar ou falar cotidianamente sobre marcas que as pessoas vão estar... a gente pode inserir as pessoas utilizando esses produtos para que o contexto da narrativa que esteja acontecendo seja roteirizada junto com os valores do produto. Então, assim, agora, só para concluir isso aqui, eu quero falar para vocês assim, por que que o Product Placement, a meu ver,
ele funciona tão bem, né? Primeiro, ele funciona como um indicativo, como uma sugestão, né? Tem um texto do Baudrillard, que é a significação na publicidade, que ele fala que a publicidade funciona muito mais por indicativos, ou seja, por sugestões, por indícios. O uso, por exemplo, do Papai Noel, que remete à infância, que remete à família, que remete à tradição, que remete à generosidade, isso vai estar sendo transferido aos valores dos produtos, de certa forma. Então, o product placement é a mesma coisa. Se você tiver em uma novela televisiva um contexto em que esteja falando sobre a amizade e o posicionamento do produto tiver palavras-chave, por exemplo, nos valores da empresa, na missão, visão e os valores, tiverem valores que esteja a amizade atrelada a esses valores, é interessante com que esse produto esteja utilizado lá dentro. Lógico que tem os empecilhos de legislação, por exemplo, no Brasil isso vai variar de país para país, né? E também a legislação também ela é direcionada para cada meio também. O segundo é porque ela não interrompe as pessoas. O product placement ela não interrompe o que as pessoas mais precisam. As pessoas hoje precisam descansar e precisam se entreter. Então o product placement é uma forma muito boa de não interromper, né, o que as pessoas tanto precisam, que é o descanso, que é o entretenimento. Então ela, pelo contrário, ela até torna esse entretenimento relevante, porque torna ele mais verossímil, porque nós também utilizamos produtos na vida real. Acho engraçado uma discussão que fizeram há pouco tempo, que tem um campo jurídico falando que querem proibir o product placement, porque nós não saberíamos que estamos sendo manipulados por uma publicidade. Olha, então nós vamos ter que censurar a vida, porque as pessoas também usam produtos na vida. E querendo ou não, alguém que você admira muito usando um produto que você está vendo, esse valor também é atrelado. Em terceiro lugar, o product placement ele é importante porque ele transfere os valores de um contexto, como eu tinha falado. Então, os valores que estão associados a amizade, a generosidade dessas coisas, ela também é atrelada ao ganho de conta. Então, principalmente assim, o que eu separo são esses três, né? Porque ela funciona em indicativo, porque ela interrompe, de certa forma, não interrompe o que as pessoas precisam, e porque ela transfere os valores da marca, né, no contexto que ela está funcionando. Então, essa foi a reflexão de hoje, tá bom? Vocês vão ver, eu não vou editar o vídeo, não vou repetir. Por causa disso, eu acho que isso até dá um plus pro vídeo, um valor aí, mas é o barulho da minha filhinha que está almoçando na sala, tá? Um abraço aí para vocês.